um dia que o torcedor do Cruzeiro aí, boa parte dele, CJ, podemos dizer que comemorou com o anúncio oficial da saída do técnico Fernando Diniz. Você que esteve comigo ontem não, na verdade no sábado, né? Na jornada esportiva, no empate Cruzeiro e Betim, você viu coisas que eu vou te ser muito sincero. Desde que eu entrei na 91, desde que eu cubro o Cruzeiro ali por volta do ano de 2010, eu nunca tinha visto aquela questão do Mineirão inteiro, mais de 33 mil pessoas pedindo a demissão do treinador, um gol do Cruzeiro, a torcida comemorando e ainda já entoando gritos de saída do Fernando Diniz. Então, o Fernando Diniz agora não é mais treinador do Cruzeiro, saem junto com ele o auxiliar Eduardo Barros e também o preparador físico, o Wagner Bertelli. Então, o Fernando Diniz, ele já é passado no Cruzeiro, uma pena, porque é um cara que faz um trabalho diferente, mas requer tempo, e ele não teve esse tempo. E também, como ele mesmo disse na entrevista coletiva, que você acompanhou, que todos acompanharam aqui na Rádio 98, o trabalho dele não justificava. Para você ter uma ideia, no ano passado, no ano de 2024, foram 15 partidas, apenas 3 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, e agora com esses jogos de 2025, somamos mais 5 partidas, né, contando com os 2 jogos amistosos lá nos Estados Unidos, então são 20 jogos, apenas 4 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. É muito pouco aí, né? Então, o Cruzeiro que, a meu ver, ali no dia 8 de dezembro, errou ao não confirmar aquilo que todos já sabiam que estava rolando nos bastidores, a possível demissão do técnico Fernando Diniz. Ele teve aquela entrevista coletiva onde ele, vamos dizer assim, virou o jogo, né? Quando ele disse que o Alexandre Matos, que o Pedro Lourenço seriam amadores ao demiti-lo através da imprensa, e que ele estava no mesmo voo que a delegação, que nada daquilo aconteceu. Teve a reunião da segunda-feira e aí o Fernando Diniz continuou como técnico do Cruzeiro. Teve 2 bons jogos, né, considerados aí pelos torcedores e também pela crítica, aquele jogo contra o São Paulo, o primeiro tempo, quando o time era o titular, e também contra o Atlético, e claro, aquela vitória diante do Tombense, 1-0 com o time reserva, mas o Cruzeiro sem sofrer sustos, enfim. E aí depois veio a derrota, né, pro Atlético, perdão, e agora esse empate aí contra a equipe do Betim, que culminaram com a saída do técnico Fernando Diniz. Renato Gaúcho é o nome, é o primeiro da lista, e a informação que eu apurei instantes antes de entrar aqui no FDP é o seguinte: o Renato Gaúcho ele fez uma pedida de R$1,5 milhão por mês para assumir o comando técnico do Cruzeiro. E ao que parece, ele vai aceitar reduzir esse valor. O Renato Gaúcho, inclusive, ele conversou com o Jaircy Carvalho, né, com o nosso companheiro Jaircy Carvalho, no qual ele mandou um áudio dizendo que só dependia do Cruzeiro para bater o martelo, mas agora a situação se inverteu. Pelo que eu apurei, o Cruzeiro fez uma proposta ali, algo em torno de 1.200.000, 1.250.000 reais por mês, com um tempo maior de contrato, um contrato aí de 2 temporadas, e ao que parece, esse martelo deve ser batido amanhã. O Renato Gaúcho ele tem um prazo até amanhã para poder dizer sim ou não, mas pelo que eu apurei com pessoas próximas ao jogador, chegou para ele essa proposta e, pelo visto, ele vai aceitar essa condição aí de reduzir o valor e aumentar no tempo de contrato. Então, provavelmente amanhã já devemos ter um anúncio oficial do Cruzeiro de que Renato Gaúcho deverá, de fato, assumir o Cruzeiro aí nessa temporada de 2025. Senhores, lembrando que o Cruzeiro, né, o Guilherme sabe muito bem disso, que é SAF, e desde a SAF do Ronaldo, principalmente na época do Ronaldo, vários aspectos foram, né, mudados, enfim, metodologia, a questão do Ronaldo batia muito a questão do profissionalismo, mas desde a SAF do Ronaldo, agora nesse início da SAF do Pedro, o Cruzeiro com muitas dificuldades e principalmente muitas trocas precoces de treinadores.